Fala galera, tudo bom com vocês? Natália De Vivo de volta para gravar mais um vídeo para o canal Elas na Pista. O vídeo de hoje é bastante especial porque eu vou falar um pouquinho sobre a Jennifer Nadine, uma inglesa que venceu a corrida inaugural da Fórmula V lá na Inglaterra. E o vídeo de hoje também tem um recado bastante especial da Suzane Carvalho, aposto que muitos aqui conhecem ela, tá mais pro finalzinho do vídeo. Antes de começar, vou deixar aqui os recadinhos que vocês já estão pra lá de acostumados, que é curte bastante, compartilha com todo mundo que você conhece, comenta e não se esquece de se inscrever no canal para levarmos cada vez mais longe a palavra das mulheres no esporte a motor. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Jenny Nadine, como ela era conhecida. Ela que nasceu numa família que tinha gasolina nas veias, a gente pode dizer assim. Sempre foi bastante apaixonada pela velocidade, por automobilismo. E quando o pai dela deu um carro para ela, ela começou a competir aí. E ela tinha 12 anos na época. Só que além dos carros, outra paixão da pilota eram os cavalos. E foi aí, nesse mundo, que ela acabou conhecendo Patty Moss, sim, ela mesma, a irmã do Stirling Moss, bastante conhecido piloto da Fórmula 1. As duas acabaram criando uma amizade e começaram a correr provas de rally juntas. Elas tiveram alguns altos e alguns baixos, como um grande acidente, mas elas também venceram a Coupe de Dames. Bom, teve um momento que falaram, olha, tem que deixar a Jenny sair do posto de copilota e assumir o volante dos carros. Ela aceitou o desafio, comprou um 275 Mini Cooper S para correr o British Motoring News Championship em 1964. E bom, nesse campeonato ela foi a única mulher a vencer e isso acabou começando a chamar a atenção, né, de jornalistas, marcas. Por exemplo, a Volkswagen se mostrou bastante interessada nela. E o jornalista Nick Britton também se interessou por ela. Ele se tornou o empresário e a convidou para fazer aí o seu primeiro teste com o carro da Fórmula V que estava chegando na Europa. E esse teste foi realizado lá no circuito de Brands Hatch. Bom, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a Fórmula V. Ela é uma categoria que foi criada nos Estados Unidos em 1950 pelo Hubert L. Brundage e chegou à Europa em 1965. Na época, havia uma grande disputa de interesses, de marketing, de tudo mais entre a Fórmula V e a Fórmula Ford. E o Britton, então, ele tentou começar a usar a Jenny para chamar atenção para a Fórmula V. Usava o talento dela, que ela era uma boa pilota, e também usava a sua beleza, para atrair cada vez mais fãs, atrair cada vez mais interessados pela categoria inglesa. Então isso acabava chamando atenção, infelizmente, né, pelos motivos errados, mas além de tudo ela era, sim, uma boa pilota. Acontece que daí teve a primeira corrida da Fórmula V em 1967. A Jenny largou da pole position, acabou tendo uma largada não tão boa, caiu para a segunda colocação, mas na última volta, ela viu o Nick, que também era piloto, o jornalista, ele que tinha largado ao seu lado e tinha pulado para a primeira posição. Na última volta, ele acabou rodando e ela assumiu a primeira colocação, vencendo então a corrida. Acontece que essa vitória, né, essa conquista, é envolta a muitas polêmicas, muitos comentários ruins, porque dizem que foi uma jogada de marketing da categoria, a Volkswagen acabou preparando o carro dela de forma diferente. O Mike Hasey, que fazia parte da equipe, tanto da Jenny quanto do Nick, ele dizia que o carro dos dois pilotos foi ajustado de uma maneira diferente, que estava numa velocidade muito grande, e ele é um daqueles que acredita que foi sim apenas uma jogada de marketing para atrair cada vez mais a atenção, publicidade para a categoria. A própria Jenny falou que na época ela era muito ingênua e não tinha percebido isso, mas ela falou agora, né, tanto tempo depois, que ela reconhece que talvez tenha sim, pode ter sido armado, e era horrível isso. As mulheres, elas sempre sofreram bastante humilhação no mundo do esporte a motor, e que reconhece que é um esporte bastante machista. Inclusive ela falou que achava que era por isso que o Nick tinha desenhado lábios vermelhos na ponta do seu carro. Ela falou que sempre as mulheres acabaram sofrendo no esporte, sofrendo com esse preconceito. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, ninguém
mais adequada para falar do tema do que a Suzane Carvalho, que ela viveu na pele. Ela vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo que vai entrar agora. Quando eu comecei a competir, eu realizei um sonho, uma coisa que eu sempre senti a vida inteira, não só aquela vontade louca, mas que eu achava que dava para o negócio. Eu vivi aquilo tão, tão, tão intensamente que eu não escutava o que as pessoas falavam em volta, o que queriam, o que, enfim, você não dá bola para as coisas que falam, né? E eu, para vocês terem ideia, eu mergulhei tanto, me envolvi tanto que eu fiquei 14 anos sequer sem sair à noite. Eu só estudava, treinava, trabalhava para fazer tudo acontecer, né? Então eu realmente me dediquei muito. E eu sofri diversas coisas, diversos preconceitos, coisa tipo oferecerem vassoura para eu varrer, dizendo, o teu lugar é para varrer, oferecer, dizer que mulher tem que ficar com a barriga encostada no fogão, esse tipo de coisa. Mas eu só vim perceber de fato isso depois que eu parei de competir, analisando os fatos, escutando as histórias que me contavam, como, por exemplo, que faziam sorteio para ver quem é que ia tirar a Suzane da pista hoje, coisa desse tipo. E eu sofri preconceito não somente por parte dos pilotos, mas também por parte de chefes de equipe e de organizadores. Então, por exemplo, na Fórmula 3, que eu fui fazer uma corrida já para o final do ano, e eu sentei no carro, virei um tempo muito bom. O dono da equipe chegou lá, pediu para trocar o motor. Colocaram o segundo motor, virei mesmo tempo. Ele pediu para trocar o motor novamente, e aí já no dia seguinte eu fui, virei o mesmo tempo novamente. Na Inglaterra, na categoria que eu corri lá do Jonathan Palmer, eram 27 carros no grid. Eu lembro bem que o carro era com motor Audi turbinado e a pressão do turbo era para ficar por volta de 1.4, né, 1.4,5. A pressão do turbo do meu carro era de 1.2 e nos volantes tinha um botãozinho do overboost, né, que levava o motor a 2.2, de alguns a 2.4. E eu lembro bem o dia até que o Felipe Maluí, que corria na categoria, chegou assim, eu estava dentro do carro, do box, ele chegou aqui assim, pô, legal, né, Suzane? Você aperta o botão, dá um empurrão. Eu falei, que empurrão? Que botão? Aí eu tirei meu volante, mostrei para ele aqui, ó. Que botão? Meu carro não tem nem fio, nem botão, não tem nada no meu carro. Eu era a única dos 27 sem o tal do overboost. Aí até que um dia eu entrei no caminhão do Jonathan Palmer e peguei todas as folhas das telemetrias de todos os carros que era proibido dos pilotos verem as telemetrias. E estava lá comprovado. O meu motor tinha 1.2, outros 1.4, 1.5, e com overboost ia 2.0, 2.2, né? E eu lembro bem do meu último treino nessa categoria, que de um treino de dia inteiro eu fiquei em último, 27º, sendo que a 1 segundo do primeiro. Eu saí de lá feliz da vida. Eu falei, nessas condições do meu carro, eu tô tomando só 1 segundo do primeiro, da ponta, pô, tá bom demais, né? E, enfim, infelizmente, isso são coisas que acontecem e que eu acho que o que eu tenho a dizer para você, mulher, piloto, que quer competir, não se importem com o que fala em volta. Então, se falam daqui, falam dali, deve, não deve, você não tem que fazer nada, não tem que escutar nada. Você deve fazer o que você quer. Você tem que ter personalidade e não interessa o resto. Faça aquilo que você tem vontade. Se você tem vontade de virar a noite no autódromo mexendo no carro, virar a noite em oficina, faça aquilo que você tenha vontade. Seja de carro, de moto, seja lá o que for que você quer competir, na terra, no asfalto, faça aquilo que você tem vontade e não escute os outros. Senão você vai ficar com essa vontade retraída e jamais vai conseguir ser feliz de fato. Seja feliz. E aí, galera, curtiram o vídeo? Curtiram o tema? Comenta bastante aqui embaixo que eu quero ver tudo. Valeu e até a próxima!